Vamos falar de filosofia da linguagem segundo Wittgenstein. Olha o nome bonito dele. Tratados é um livro feito em forma de proposições. O que são proposições, né? Proposições são... ele vai pôr o número, a proposição, outro número e proposição. Então são 7 proposições básicas. Então vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Dentro dessas 7 proposições existem subníveis. Então a 7.1, 7.2, 7.3. Sai a 7.1, tem a 7.1, 7.1. Vou pôr de exemplo para vocês verem mais ou menos o que são as proposições do Wittgenstein. Vamos estudar o Wittgenstein, a linguagem, através de 2 livros, o Tratactus e as Investigações Filosóficas. Primeiro o Tratactus, depois as Investigações Filosóficas. Vou colocar para vocês verem. O que é a filosofia do Tratactus? O Tratactus ele é bastante ligado à tradição. Por mais que ele está rompendo com a tradição filosófica, ao mesmo tempo ele não está. Então ele rompe inicialmente com a tradição, aonde ele vai falar isso aí, ó. Ele está querendo dizer que a gente não pode pensar um objeto fora do espaço-tempo. O espaço-tempo não deixa de ser um mundo, né? Então, de certa forma, ele inicia, né, nessa proposição já uma quebra metafísica, bem de leve, né? Então, o que ele vai fazer? A forma da linguagem, ela ganha muita importância. Por quê? Porque o símbolo representa um objeto. O que é um símbolo? O símbolo é um nome, né? O símbolo, simbolismo, signo são as formas como nós nos referimos ao conceito, à ideia por trás do nome. O nome é a palavra. Então, uma coisa só pode ser verdadeira se ela representa um mundo. Por exemplo, o símbolo disto, pote. Então, ele representa o pote. Só é verdade que isto é um pote porque você tem a representação física do pote. Então você sabe que isso é um pote. Por quê? Ele chama pote? Não, porque existe um pote no mundo que recebe o nome de pote. Simples. Então o Wittgenstein vai dizer o quê? É impossível demonstrar a totalidade entre mundo e linguagem. Por quê? Por causa dessa proposição que está aí, ó. O que ele está querendo dizer com isso que eu pus, né? Que para podermos representar uma forma lógica, deveríamos poder nos instalar como uma proposição fora da lógica. Quer dizer, fora do mundo. Então, o que ele está querendo mostrar? Quer dizer assim, ó. Para eu poder ver o mundo, além do mundo, além da linguagem, eu teria que estar fora. É como se fôssemos Deus. Eu vou olhar o mundo de fora. Eu não estou no mundo. O astronauta, melhor, ficar menos longe. Ele sai da Terra e observa a Terra. Então ele vai explicar a Terra sem usar a Terra. Mas como que eu explico o mundo sem usar a linguagem? É impossível. Porque eu uso a linguagem para explicar o mundo. Para explicar o que eu estou explicando, eu uso a linguagem. Então uma coisa é impossível sem a outra. Entende? Então só sendo fora deste padrão eu conseguiria fazer isso. Então é impossível fazer para ele. Então como é que eu vou dizer? Que para ele nós temos que entender somente até onde vai a nossa capacidade linguística de representação, não sabendo o todo do mundo, porque eu não vou conseguir nunca sair do âmbito representativo.
né? A nossa linguagem representa as coisas que vemos e isso não pode ir além. Como explicar Deus? Eu não consigo ver Deus, então eu não consigo explicar quem é Deus. Eu teria que estar além de Deus para olhar Deus e explicar quem é Deus. É mais ou menos isso. Não sei se deu para ficar mais fácil. Então, assim o filósofo ele vai dizer assim, qual é o papel da filosofia? Né? Se eu não consigo pensar além, que aí entra o que eu falei, ele detona a metafísica. Se eu não consigo ir além do físico, porque eu represento o mundo a partir do que eu consigo, o que a filosofia faz? Qual é o papel da filosofia? Proposições fazem. A factual, que é essa para que é o verdade ou falso, né? É o fato. Eu olho o fato, tenho que analisar se ele é falso ou verdadeiro. Ah, né? A cebola caiu. É verdade ou falso? Uma coisa boba. É o fato. Aconteceu, eu analiso, eu consigo verificar, é a verificação da realidade. Eu consigo saber se aquilo foi feito ou não. Aí tem a tautologia. A tautologia é a verdade, mas não descritiva. Aí entra, daí ele volta um pouco para a questão da metafísica, que é uma questão conceitual. Eu sei o que é e não posso negar. Né? É a verdade absoluta. Eu não posso verificar, mas ela é verdade pronto. Né? Que, de certa forma, como uma verdade absoluta do Descartes. Eu penso, logo existo. Eu não posso negar que eu estou pensando, consequentemente não posso negar que eu estou existindo. Mais ou menos isso. Isso é uma proposição que eu não posso verificar na realidade, de certa forma, e ela é uma verdade absoluta. E as contradições? Pelo próprio nome dessa ideia de proposição, ela já mostra que ela está errada. É uma proposição de falsidade. É falso, é uma descrição falsa, negativa, que ela é contraditória, que ela vai contra a realidade. O que vai acontecer então? Ele constrói essas ideias, esse Tratactus, com muita base filosófica, ainda por querendo, né, por mais que ele queira romper a tradição, ele não rompe. E aí ele vai, anos depois, vir com o segundo livro, a investigação filosófica. Na investigação filosófica ele detona. É onde ele vai reler o que ele fez, reler a tradição e falar assim, tá tudo errado. Fiz bobeira. Então ele vai derrubar basicamente duas coisas. O realismo e o perfeccionismo lógico. Né? Focado em quem? Platão, né, que traz muito disso, e Russell, né, que era um outro filósofo da linguagem que estava muito presente, até presente na construção do Tratactus, não fisicamente, mas na ideologia. Então, o que ele vai fazer? Vamos pôr aí uma ideia da investigação. Aquela questão assim, né? Eu tenho aquele conceito aqui, está instalado, está impregnado, é como se fosse uma alienação. Estou acostumado com aquilo. Então não basta eu modificar, eu tenho que tirar, eu tenho que apagar, esquece tudo, limpa a mente e recomeça. Que é o que ele vai fazer. Ele vai primeiro destruir tudo que ele pensa para reconstruir o que ele pensa. Eu acho que é um papel muito importante filosófico fazer isso. Quando a gente questiona, a gente derruba o que pensa para repensar novamente. E é o que ele vai fazer consigo mesmo. Ele vai fazer isso com a própria filosofia dele. Através do que? Basicamente, ele começa as investigações filosóficas criticando esse cara. Ele não faz exatamente uma filosofia da linguagem, mas
Wittgenstein vai construir o que seria a chamada de visão agostiniana de linguagem. Essa visão agostiniana é essa questão que nós estávamos tratando um pouco no Tratactus, né, que demonstra onde ele vai construir esse erro da tradição, das confissões, um pouco do referencialismo e do perfeccionismo lógico. Agora, o que são isso? O que é o referencialismo? O referencialismo é o momento principal onde ele critica a si, que é a referência. A palavra referencialismo é óbvia, né? É a referência. Eu estou me referindo a isso. Como que isso chama? A copo. Então, eu significo, eu nomeio um objeto. Só que, qual a primeira coisa básica ao pensar assim? O Sócrates. O nome dele, a referência nominal dele, era Sócrates. A partir do momento que ele morre, ele não existe? Existe. Eu falo dele até agora. Então é uma brincadeira boba. Se o copo deixa de existir, a palavra copo deixa de existir? Não. Então a linguagem, ela não é só uma referência. Ela pode ter nascido como referência? Sim, às vezes. Mas ela não é só isso. O fenômeno linguístico, como vai ser dito, não é só referencialismo. Ele é muito mais. Então, o objeto deixa de existir, a pessoa deixa de existir, mas o nome não. A coisa ideológica, o teórico, a ideia mantém. Então, a linguagem ela é muito maior do que uma referência ideológica. Então, ele já derruba isso. Então, nós vamos para o perfeccionismo lógico. O que é o perfeccionismo lógico? É a representação fiel do mundo. Eu falei, volto pro copo. Isso é um copo. Não, não é uma taça. Não é um copo de bebê, porque tem canudo. Quer dizer, qual é a referência exata do mundo? Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Se eu falar para você, é um ser humano. O que é um ser humano? 2 pernas, um tronco, 2 braços e uma cabeça? É um conceito de humano. Todo ser humano é assim? Então o cara que não tem perna não é humano, ele tem defeito. É uma brincadeira, tá? Não se ofenda, por favor. Mas a ideia que o ideal de mundo, né, através da linguagem, já é ideal. É ideológico, é utópico. Por quê? O perfeccionismo lógico, quando eu construo uma ideia sobre o mundo, ele já não é certo. É impossível fazer isso. Quando eu penso na justiça, vamos construir o conceito de justiça. Tudo bem, não existe a justiça objeto, né? Cadê o objeto de justiça? Está aqui. Não, isso não é um objeto de justiça. Isso não existe. Não existe um objeto justiça. Então eu vou construir o conceito de justiça. Então é um perfeccionismo lógico, né? Então a justiça perfeita, a fiel ao mundo. Só que aí dependendo da região a justiça é outra. Porque a justiça num lugar você rouba, você morre. No outro você rouba, você não recebe nada. O que é justiça? Qualquer coisa. É ideológico. Se é ideológico, não é real. Se não é real, não pode estar no mundo. Se não está no mundo, o conceito linguístico não é exato. Então morreu o perfeccionismo lógico. Então, se eu mato as 2 bases da linguagem, o que sobra? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele vai detonar a barreira da significação, né, da essência. Não existe uma essência. Ele destrói o platonismo, né, onde Platão, com a ideia de mundo das ideias, vai pensar que a ideia é perfeita. Não existe a definição de nada. A definição pode ser variada.
ela pode ser qualquer coisa. Então, uma colher pode ser um garfo, brincando, mas é opcional, é um nome que eu dou porque eu quero, é uma convenção social, né? Justiça, lealdade. Lealdade para mim, o que é fidelidade? Fidelidade para mim é ficar com uma pessoa para sempre. Uma. Pro outro é ficar com duas, porque ele é poliamor, mas ele é fiel às duas. Já é outra fidelidade. Então, ela é variada, ela é múltipla. Então, a linguagem não é fixa. Ele vai perceber isso. Então, ele vai reconstruir o conceito de linguagem. Qual é o conceito de linguagem, então? Primeiro, detona o absolutismo novamente. Novamente por quê? Não ele, né? Que já foi feito lá atrás. Vamos acabar com a ideia absoluta. Não existe absoluto, não existe verdade, não existe conceitos fixos. Então, o que existe? Então, o que a linguagem serve? A linguagem depende de quem? Ela depende do ambiente. Social e ambiental. Por que ambiental? Numa família, uma brincadeira básica para ficar fácil. Chupeta. A chupeta do bebê. Como que chama? Na sua casa, na casa do seu amigo, do seu vizinho. Cada lugar dá um nome. Tem teteta, pepeta, chupeta e assim por diante. Cada lugar vai dar um nome. Por quê? Porque é um ambiente. É o ambiente da família. É o jeito que a criança falou, o jeito que a criança pronunciou, o jeito que o pai quis chamar e assim por diante. Então, não existe um nome específico. O objeto não ganha um nome. Ele vai ganhar aquela nomenclatura, nomeação, né? Aquela nomenclatura simbólica naquele momento, naquela situação, naquele ambiente, naquela família. Então, o contexto social, o ambiente, constrói a linguagem. Então, não adianta eu saber o nome se eu não sei para que serve também. Aí entra um outro problema, né? Que é onde ele vai comparar muito com, por exemplo, um jogo de xadrez, né? O que adianta eu saber, que é um segundo momento, as peças do xadrez, como elas se chamam? Eu sei que chama cavalo, eu sei que chama torre, eu sei que chama bispo. Aí eu quero andar com todas iguais. Adianta? Não. Porque eu não sei jogar xadrez. Porque elas não se movimentam assim. Eu tenho que saber as funções de cada coisa. Eu posso chamar isso aqui de lamparina. Se ela ainda funcionar, jogos de linguagem. Então, para ele, a forma de utilizar a linguagem é um jogo de linguagem. Voltando para o jogo de xadrez. A gente utiliza a linguagem como um jogo de xadrez, a partir das suas funcionalidades. Entende? Eu não vou explicar os jogos de linguagem, porque nesse momento eu não vejo necessidade. A gente precisava entender a modificação. O que ele muda então? Revendo tudo. Qual é a crítica principal que o Wittgenstein faz à linguagem? Não existe padrão, não existe referencialismo, não existe perfeccionismo lógico de linguagem. Por quê? A linguagem ela muda a cada lugar, ela varia a cada lugar. Não existe uma verdade absoluta, não existe um conceito absoluto para nada. Cada lugar, cada família, cada região. A mandioca em São Paulo, não sei nem em São Paulo, mas para mim chama mandioca, num lugar chama aipim, mas no fundo a funcionalidade dela é comer. Serve para ser comida, é um alimento. Então não importa como ela chama, não importa se ela vai deixar de existir ou não vai. Enquanto eu tiver, eu vou comer. Eu vou servi-la para comida. Então as palavras, elas têm função.
de ser usadas para coisas específicas. O discurso feito em palavras, ele é como um jogo. Um debate nada mais é do que uma disputa de xadrez, onde você usa a linguagem para rebater e vencer. Entende? A ideia do jogo de linguagem só para mostrar a quebra da estrutura da linguagem. O jogo de linguagem é mais específico, mas é basicamente para vocês entenderem a mudança da necessidade social, ambiental da linguagem, da construção linguística. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, até o próximo.